No ano de 2005, um dos filmes mais famosos de gore, com tortura, sangue e um jogo exageradamente sangrento chegava aos cinemas. Saw, Jogos Mortais, que mudaria o status quo do que era o horror, pelo menos pros fãs. Make your choice. E os responsáveis pela criação de Jogos Mortais foram Leigh Whannell, que foi um dos protagonistas no próprio filme, e o diretor James Wan. Seu primeiro filme foi Stygian, no ano de 2000, que é total desconhecido. Depois veio a dirigir alguns filmes de terror, como Sobrenatural 1 e 2 e Invocação do Mal 1 e 2. Na verdade, ele produziu e escreveu muito mais do que dirigiu. Porém, depois do sucesso de Saw, sua segunda obra não foi de cara Insidious, e muito menos Invocação, e sim Dead Silence. No Brasil, Gritos Mortais, que funciona como um prelúdio indireto do que viria a ser Annabelle e traz de volta o suspense dos bonecos do demônio, misturando espíritos e ventriloquismo. Eu sou o Wes do Cinemania e antes de qualquer coisa, eu queria agradecer imensamente todo mundo que curte o canal, fala comigo nas redes sociais, prestigia e reconhece o trabalho medonho que dá pra fazer, porque apesar de ser algo simples, o conteúdo por aqui não varia muito. Eu não sou multiplataforma, eu não estou em todas as redes sociais por questões de privacidade e tal, mas sempre acompanham como entretenimento e isso é muito bom. Valeu, pessoal! Então, sem mais enrolação, você grita, você morre! At the scene. Bonecos em filmes de terror hoje são um clichê, ou sempre foram. Não dá pra citar todos os filmes que saíram envolvendo esse elemento, mas a gente tenta. Magia Negra, de 1978, foi um filme desses, que envolvia ventriloquismo também. Poltergeist, de 82, que já induzia o medo aos palhaços. Olha só, um boneco palhaço. Poltergeist é a obra do inimigo. Bonecas Macabras, de 87, O Mestre dos Brinquedos, de 1990, Dolman contra os Brinquedos Diabólicos, Pinóquio, o Perverso, esse é podre. Mas o principal, logicamente, foi o Brinquedo Assassino, de 1988, a franquia do Chuck, que inclusive logo depois gerou a Boneca Assassina, de 1991, que com certeza rolou uma inspiração aí, vai dizer que não. O próprio James Wan adora um boneco, visto Billy, em Jogos Mortais. Isso foi só um panorama geral sobre bonecos nos longas de terror. Agora chegamos a 2007 com Gritos Mortais, que usou e violentou todos esses chavões. Vamos pra história e em paralelo eu vou contando mais. O filme começa com uma introdução muito bem feita, já para apresentar a trilha sonora icônica e mostrar uma misteriosa criação de um boneco perfeito. Pelo menos é o que dá para entender, mas enfim. Criar o boneco perfeito. Conhecemos então um casal comum e feliz, Jamie e Lisa, que depois do fracasso em consertar a pia já iam pedir comida quando a campainha toca. Casa. Já tava demorando. Sério? Nossa. Tocou a campainha sem estar esperando ninguém, já dá aquele cagaço. Campainha tocou, já penso que é estupro. Só que pela surpresa deles, é uma encomenda. Abençoado seja o Sedex, os caras nem pensaram em comprar nada e já mandaram a encomenda. Eles abrem a caixa e já dão de cara com o boneco. Ah, Jamie, você adotou um bebê. Quem te mandaria isso? Quem mandaria um boneco de ventríloco pro apartamento de alguém? Qualquer um que assiste filme de terror já teria tacado fogo nessa praga. Mas pra eles parece super conveniente e corriqueiro. O negócio foi tão agradável pra Lisa que ela até se lembra de um antigo poema que contavam pra eles quando eram crianças. Alguma coisa sobre uma mulher cheia de bonecos chamada Mary Shaw. Fuja do olhar de Mary Shaw. Não tinha filhos, bonecos só. Não sei o que, blá blá blá, assusta. Bom! Beleza, o queridão fica lá de buenas, anoitece e Lisa vai fazer alguma coisa da vida. Só que do nada, quando ela sai do quarto, o clima fica absurdamente tenso.
Liz volta pra lá e encontra algo debaixo do lençol, que deveria ser o Senhor Boneco. Adivinha o que acontece? Do nada, o lençol ataca a mulher com toda a violência e a joga pra fora do cômodo sem nenhuma piedade. Mesmo machucada, ela tenta se arrastar, mas não tem jeito. Jamie volta pra casa, sente que algo estranho aconteceu e já vai checar o quarto. O ceticismo logo cai por terra quando ele tira o cobertor. Aquiles, isso não tem graça. Lisa estava morta, mas não só morta, completamente deformada, mas não só deformada. A língua estava arrancada. O que quer que tenha sido isso, é muita coincidência ter acontecido logo no dia em que esse boneco bizarro surgiu. O estranho é que ela não tem nenhum ferimento de autodefesa. Se alguém tentasse transformar o meu rosto numa abóbora de Halloween, eu ia tentar reagir. A polícia, sem ter quem acusar, despeja a culpa em Jamie, já que não tinha ninguém no quarto e o único que falou com a moça foi ele. Daí conhecemos o detetive babacão Jim Lipton, que com toda a estupidez vai fazer de tudo pra Jamie assumir que arrancou a língua da esposa. O rapaz conta a história do boneco, mas ceticismo é o sobrenome desse personagem, não vai rolar não. Eu nunca prendi um boneco por assassinato, mas... Então, motivado a descobrir o que exatamente houve com Lisa, ele volta na casa para averiguar o cenário e descobre, rasgando o tecido da caixa do boneco, um nome: Os Incríveis Mary Shaw e Billy, escritos ali. Duas coisas: Mary Shaw agora é algo a se considerar e Billy é o nome do boneco. Jamie cai na estrada com ele, disposto a descobrir quem é essa tal Mary. Ele chega a uma cidade chamada Ravensfair e na mansão do pai é atendido pela esposa dele, que o leva ao próprio, numa cadeira de rodas. Eu sei que no passado não fui a pessoa mais fácil de se lidar. Apesar dele se desculpar por ter sido um pai relapso e afirmar ter mudado depois de ter um derrame, Jamie não quer saber de perdão e já pergunta se ele conhece o tal poema da Mary Shaw, que era mais ou menos assim: fuja do olhar de Mary Shaw. Ela não tinha filhos, boneco só. E se com ela você sonhar... Cuidado, para jamais gritar. Não, isso é mais do que uma história. Os adultos acreditavam nela também. Depois de sair fora de lá, Jamie passa numa funerária de dois velhinhos. A senhorinha é doente e o senhorzinho Henry, coitado. Assim que a polícia liberar o corpo, eu vou buscar. Logo na primeira noite no hotel, Jamie já sente a pressão do espírito que rodeia Billy. A partir dali, o cara vai fazer de tudo pra se livrar dele, mas não vai ser fácil, já que o detetive Lipton o segue até essa região e o boneco é, obviamente, amaldiçoado. Esse filme saiu em 2007 e, em palavras do próprio James Wan, a produção de Gritos Mortais foi realizada principalmente para sair da sombra de Jogos Mortais, de 2 anos antes. Beleza, esse filme pode não ser tão gore, mas o estilo visual e o tipo de condução da trama visto em Saw se repete e muito aqui. As câmeras rápidas e o visual azulado é bem característico. O diretor também afirmou que esse filme deveria ser o terror definitivo sobre ventriloquismo. Por isso, na época, o hype gerado foi grande, o que acabou decepcionando muita gente. Por quê? Bom, por alguns motivos meio subjetivos que talvez muitas pessoas não vejam como defeitos. O primeiro deles é que o filme é monótono. Só depois de uns 40 minutos de puro suspense é que vai ser revelado quem realmente é Mary Shaw. Depois de muita enrolação, com o Jamie tentando inutilmente enterrar o boneco, coisa que todo mundo sabe que nunca funciona, ou então o detetive levar o boneco embora só pro Jamie pegar de volta 5 minutos depois. O filme engrena mesmo quando é revelado a história de Mary pelo Henry, o velhinho da funerária, que é mais ou menos a seguinte, presta atenção. Seu nome era Mary Shaw.
Mary Shaw, como já era de se suspeitar, foi uma ventríloca de 101 bonecos que fazia show em uma casa de espetáculos, o Teatro Guinness, no auge de Raven's Fair, na época em que Henry era criança. Senhoras e senhores, preparem-se para ficar surpresos. Em um desses shows, Mary adentra ao palco, mas sem Billy. Ela, interagindo com a plateia, pede então para o pequeno Henry olhar debaixo da sua poltrona e adivinha, Billy estava lá, na surdina. Poderia, por favor, trazê-lo para mim? Obrigado, Henry. O mais esquisito é que quando o menino entrega, o boneco agradece e o chama pelo nome. Como ele sabia? Sei lá. Acho que o meu menino estava de olho em você. A questão é que Mary Shaw era uma ventríloca esplendorosa, mas não parecia gostar de críticas. No meio da apresentação, um moleque retardado chamado Michael, no meio das pessoas, grita que viu claramente a boca dela se mexer. Tô vendo sua boca mexer. Que foi? Que mal educado, né? Alguém dá um tapão na cabeça dele. Dá uma pena da Mary Shaw nessa cena, mas logo ela reverte a situação de uma maneira engraçada, mas ao mesmo tempo, muito esquisita. Presta atenção! Chega! Sobe aqui no palco! O bizarro foi que alguns dias depois, o jovem Michael ficou desaparecido, para sempre, e Mary Shaw foi assassinada misteriosamente. O seu testamento dizia que ela gostaria de ser enterrada junto com os seus bonecos, e não somente, mas que também fosse transformada em um fanatismo da Nisoí. O corpo é levado ao pai de Henry, que já tinha uma funerária, para que isso fosse feito. Foi quando, no meio da noite, o menino descobriu que a morta não estava morta e muito menos falecida. As famílias de Raven's Fair desde então vêm sendo atormentadas por essa merda de assombração que arranca a língua e deixa as pessoas em poses de família. Lisa foi a última até então. As atuações são mais ou menos, mas não significa que os atores são ruins, eles são médios. A questão é que o roteiro exigia muito deles, e o que eles entregaram foi algo meio apático, nada com muito brilho. Jamie é interpretado por Ryan Quanten, que era um novato no cinema. O detetive é o Donnie Wahlberg, que trabalhou em Jogos Mortais 2, fazendo também o papel de um detetive. Entretanto, o melhor de tudo nem são os atores, e sim o visual dos bonecos. Billy é assustador, e se ficar olhando muito pra ele, dá calafrios e chega a ser perturbador. Judith Roberts faz a Mary Shaw e manda bem, apesar dela não aparecer muito. O filme tem bastante jumpscare, mas ele trabalha bastante atenção, de modo que não fica gratuito. Susto pelo susto, saca? O roteiro tem algumas reviravoltas que azeitam a obra e, graças a ela, Gritos Mortais passa de um filme clichêzão de espíritos e ganha o mínimo de complexidade. Wes, você disse que o visual dos bonecos são assustadores, mas só tem um boneco. Sim, na verdade, Billy é o mais relevante, mas Mary Shaw não iria abandonar seus 101 bonecos tão fácil assim. Chega de brincadeira, Mario! Abra a porta! Olá, Henry. Henry. Lipton desenterra o caixão onde eles foram postos, no túmulo da véia, mas não encontra nada. É quando Jamie decide que vai enfrentar essa mulher de uma vez por todas. Seu pai revela que aquele garoto Michael era seu tio-avô. E como Mary Shaw era a única suspeita, a família de Jamie, junto a outras pessoas de Raven's Fair, fizeram justiça com as próprias mãos. Bem similar ao que acontece em A Hora do Pesadelo. Eles a encontram no teatro onde ela morava, a fazem gritar com um presto-barba vagabundo e os caras cortam a língua dela fora. Desde então, Mary Shaw vem de geração em geração arrancando a língua dos fofoqueiros e dos filhos dos fofoqueiros. Suas línguas arrancadas. Sacando que era um espírito, ele deduz que provavelmente esse mal se abriga no teatro onde Mary morava. Fugindo do detetive, Jamie chega ao local, encontra uma passagem secreta que dava direto na coleção de 101 bonecos da véia endemoniada.
Nessa cena tem um easter egg bem explícito. O boneco Billy, não o Billy desse filme, o dos Jogos Mortais, aparece ali no cantinho. Legal, né? James Wan faz isso com frequência. Além desses, Jamie e o detetive encontram outro boneco, mas dessa vez de carne humana, Michael. Deformado e em estado avançado de putrefação, obviamente. Ele tá aí há 70 anos. Como se já não estivesse, o clima fica tenso. Então, os demais bonecos começam a se mexer, olhando pro lado esquerdo. E na escuridão, um boneco palhaço aparece numa cadeira de balanço. Espertinho. Um boneco palhaço numa cadeira de balanço. Fala se tem algo mais Quero tenso. silenciar todos que me silenciar. É o momento em que Mary Shaw revela o seu plano. E para construir o boneco perfeito, Mary teve que usar partes que já existiam. Finalmente os caras usam essa bendita escopeta e estouram todos os bonecos possíveis. E usando a pouca porcentagem de inteligência que eles tinham, tacam fogo no lugar. A única coisa que eles não poderiam fazer era gritar. E adivinha o que o detetive faz? Ele grita! O filme não explora nem um pouco essa parada de gritar ou não, o que acaba passando batido. De volta à mansão é o momento do plot twist mais legal. Billy e o espírito de Mary Shaw aparecem de novo, mas dessa vez, Jamie joga o boneco na lareira e o espírito foge. Inclusive, esse espírito aí parece mais uma estátua de trem fantasma do que um fantasma mesmo. E é verdade. Esse não era o espírito de Mary Shaw. O pai de Jamie aparece no escuro, mas quando o rapaz chega perto, é revelado então que ele estava morto. Mas não só morto, como também era um boneco. Por isso ele tinha aquela aparência e só falava quando sua esposa estava ao seu lado. Nada de derrame, o cara tava morto mesmo. E a esposa dele não era nada menos que a própria Mary Shaw, que tinha construído seu boneco perfeito às custas do pai de Jay. Gritos Mortais não foi um sucesso entre os críticos e entre o público. As notas no IMDb e no Rotten Tomatoes foram bem baixas, e muita gente criticou a falta de ritmo, de carisma dos personagens e até o final. A minha opinião não diverge muito. Pra mim esse filme é bem meia boca, abusa dos clichês e é um terror psicológico muito B. A história, apesar do final ser interessante, com a parada do ventriloquismo misturado com assassinato, é muito mastigadinha e não instiga em nada a curiosidade. Principalmente porque o roteiro já joga tudo na sua cara. O filme acabou se pagando e rendeu muito pouco, 22 milhões de 20 milhões do orçamento original. A verdade é que Dead Silence está longe de ser um filme esquecível, tanto que eu tô falando dele mais de uma década depois, mas pra mim não passa de um entretenimento entre tantas obras-primas.